Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! O relator da reforma política, deputado Vicente Cândido, do PT de São Paulo, propôs que a discussão comece por temas menos polêmicos, como a unificação dos prazos de desincompatibilização para a disputa de cargos eletivos e uma nova regulamentação para a divulgação de pesquisas eleitorais. Mas os temas que serão enfrentados envolvem muito mais dificuldade. Entre os mais complicados estão a cláusula de barreira e o fim das coligações. O Câmara Debate da Rádio da TV Câmara vai discutir sobre esses temas com os deputados João Moraes, do PCdoB de Minas Gerais, e Edinho Bess, do PMDB de Santa Catarina. Deputados, a deputada Luísa Erundina observou que essa questão de fatiar, de dividir a discussão da reforma política pode criar uma legislação muito confusa. O que os senhores acham, deputada João Moraes? Olha, é preciso entender que a gente vive uma crise política e institucional larga, inclusive que atinge o mundo. As eleições nos Estados Unidos são expressão disso. Nós precisamos tratar desta questão da reforma política com um foco. O foco é preciso que os partidos políticos programáticos que têm proposta para o Brasil saiam desse processo fortalecido. O fatiamento é apenas uma forma de enganar a sociedade em torno de temas que efetivamente não vão resolver o problema. Por isso que o PCdoB defende que esta reforma política tenha como norte não só o fortalecimento dos partidos programáticos, mas também regras que incorporem a sociedade, a sua minoria e a sua maioria social nas estruturas institucionais nos parlamentos, porque sem isso nós não teremos paz nas ruas. Deputado Edinho, o senhor concorda com isso? Bom, primeiro, o prazer de estar aqui nesse debate com a minha colega e arrisco dizer, de minha parte, 100% amiga, de longa data. Temos trabalhos aqui na Câmara dos Deputados, ela foi a nossa presidente e algumas comissões aqui, entre elas de Relações Exteriores, que eu tive o privilégio de participar de várias reuniões, porque também estou muito atento às questões internacionais, e dizer que o processo político, a legislação que nós temos hoje é arcaica, atrasada, e que motiva todas essas irregularidades que nós temos vendo aí. Se apertar, escapa pouco, porque o sistema, ele permite cometer essas irregularidades. Então nós temos que, concordo, por exemplo, fortalecer os partidos. Inclusive eu sou contra, obviamente que alguém poderá dizer, mas o Edinho é contra, mas é deputado já no 6º mandato só federal, mais um estadual, né? Mas por que ele aceita então? A gente tenta mudar as coisas. Se não conseguimos mudar, já dizia Luiz Guimarães, nós temos que se adaptar às regras atuais, ter força para um dia poder mudá-las, né? E o nosso sistema deveria assim, ó, você vai votar em qual partido? Tinha que acabar com esse negócio de votar na Jô, no Edinho, no Pedro, no Jaquim, no Paulo. Isso aí virou individual e se perdeu o espírito coletivo, a visão macro de país, porque já começa dentro do próprio partido, que é uma disputa interna dentro do partido. Às vezes é mais interessante para aquele individualista exagerado que o determinado eleitor, se não votar nele, que vote no outro candidato fora do partido. Aí vira o quê? Falsidade, enganação. Então nós temos que fazer uma reforma política, não sei se nós vamos conseguir isso, até porque nem começou ainda, não teve nem a primeira audiência pública, a primeira vai ser com o ministro Gilmar Mendes, talvez já a semana que vem, né, que é o nosso ministro do Supremo Tribunal Federal, será o primeiro a participar do debate, ser nosso palestrante como convidado na audiência pública, muito interessante. E eu vou procurar fazer presente o máximo possível para expressar o meu sentimento e o sentimento da população. Ninguém mais está tão credenciado a falar aqui em nome da população do que nós juntos. Porque nós representamos a população, uns mais, outros menos. Nós temos que fazer o seguinte, ó, você vai ter que votar no partido, não mais em pessoas. É um item. Claro que eu tenho mais itens, nós vamos debater depois. Então, sim.
Então, por quê? O partido vai dizer, ó, o que o partido A, eu sou do PMDB e a Jô do PCdoB. O que o PCdoB e o PMDB irão fazer eleitos para os aposentados? Nós vamos escrever. Agora, o que vamos fazer na área da infraestrutura? Nós vamos escrever. E aí, o deputado eleito, ou o vereador, o que quer que seja, que não se adaptar às soluções programáticas do partido, ele poderá ser expulso, sem que o Supremo se meta e dizer que não pode ser expulso, como vem ocorrendo atualmente. Essa questão de, por exemplo, votar numa lista de nomes indicados pelo partido, bom, tem diversas formas assim de votar no partido. Tem várias formas. Culturalmente, deputada Jô, o brasileiro não resiste um pouco a isso? Não se sente um pouco usurpado do direito de escolher o seu candidato? Uma questão cultural mesmo. Como é que a senhora acha que isso pode ser recebido? Cultural, sim. Eu acho que nós temos que entender que há uma deformação no desenvolvimento do sistema político brasileiro. As elites, um dos primeiros votos só votava quem tinha dinheiro, quem tinha posses. Há uma visão elitizante, então só os poderosos interferem, e há uma visão excludente em relação a negros, a trabalhadores e às mulheres. Por isso que este sistema, que foi elitista e excludente de setores da sociedade, criou uma deformação na própria sociedade. As pessoas que votam em algumas figuras políticas que vêm aqui e que têm problemas, práticas de corrupção, elas não vieram aqui comprando um voto, vieram aqui pelo voto popular. Não vieram comprando mandato, vieram pelo voto popular. E o voto popular, você sente, Edinho, e é uma coisa que nos entristece, você vai para uma comunidade, a comunidade pede um jogo de futebol para poder apoiar você. A comunidade pede que pague conta de luz. Então, este sistema criou uma deformação. E essa política que diz, não, eu vou votar em fulano, porque se eu votar no partido, o partido não vai me dar o jogo de futebol. Mas nós temos que reeducar, e reeducar com uma sociedade que entenda. Não existe país sem políticos. Nós estamos vendo o crescimento de confusões, de instabilidade nas ruas. Porque se você tira o povo da sua representação no parlamento, que ele saiba que pode pressionar a gente para votar com eles, ele vai para a rua. E as ruas são um motivo de instabilidade. Por isso que nós temos que comprar a briga. Fortalecimento dos partidos, dentro dos partidos, o debate programático, para que o povo saiba que vai votar em quem garante a sua aposentadoria. E não vai votar em quem vai votar contra ele mesmo. Mas, deputado Edinho, na questão dos partidos, de votar num partido, num momento dessa descrença na política, né? Infelizmente, o país olha os políticos como se fossem algo dispensável, tem diversas... Falar para a pessoa votar no partido não vai piorar isso, porque se eu conheço o senhor, eu sei em quem eu estou votando, eu sei o que o senhor pensa. As pessoas não vão ficar partido político, mais um desses? Por isso eu concordei quando você falou, é um problema cultural. É verdade. E hoje, minha colega Jô, o eleitor, ele tem razão quando vota no candidato. Como você falou, ele conhece o candidato. Aqueles que conhecem, que a maioria nem conhece, né? Aí é o sistema que a Jô falou aí, quem tem dinheiro sai na frente, né? Infelizmente. Então é o seguinte, ele vota, vamos partir do princípio que o eleitor conhece os candidatos. Então ele vota no candidato que ele conhece. O partido influencia pouco hoje, porque é cultural. Mas nós temos que mudar isso. Sabe por que ele vota no candidato que ele conhece? Porque se ele votar certo, tudo bem, ele acertou. Se ele votar errado, não tem partido que corrija. Os partidos estão tão fragilizados que não se consegue expulsar alguém do partido. O PMDB, meu partido, já expulsou e o que foi expulso ganhou na justiça e voltou. Nós temos casos, inclusive, pessoas que têm mandatos aqui, que voltaram. Por quê? Porque os partidos estão fracos, fragilizados, desacreditados. Mas nós temos que começar a retomar isso. Porque nós estamos dizendo isso, que é assim, mas todos sabem que está errado. Então nós temos que começar a acertar. Ter a coragem de dizer o seguinte, ó, defender. O eleitor passa a votar no partido daqui para frente. E quem estiver nos assistindo agora,
nome de telespectador, muitos vão discordar por causa da cultura. Mas ele não sabe, né? Por exemplo, votando num candidato e ele for corrupto, o partido não tem força para expulsá-lo, não tem força para coibi-lo, porque ele vai dizer que ele se elegeu. Se elegeu com o dinheiro dele. Ele se elegeu e aí o trabalho nosso aqui vale. Vale mesmo. Mas vai até um limite. Se nós encontrar alguém que tenha mais dinheiro, mais recursos, o que a Jo falou. Eu tenho um caso na minha terra em que eu sou o mais votado praticamente todas as urnas, porque conhece a gente e a gente tem trabalho e minha família de lá. Tá? Inclusive, meu irmão se elegeu prefeito agora lá, e na cidade de Gravatal, cidade turística. E teve uma comunidade lá, e na época o prefeito era do PMDB, e que nós sempre ganhamos, e teve um candidato de longe, de fora, que foi lá e fez mais votos que eu naquela urna. E chamou a atenção de todo mundo, somente o prefeito, os lideranças, o que houve. E ninguém conseguiu descobrir. Depois de uns 6 anos, eu conversando com determinada pessoa, ela disse, olha, eu te ganhei lá na tua terra, na urna tal. Que lá até hoje ninguém descobriu. Não, é que tem os meus funcionários aqui, tem um pessoal que trabalha lá, e eu tinha prometido X votos para esse outro candidato, fora da nossa região, não tinha nada a ver com a região de identidade nenhuma. E aí eu prometi lá X votos para ele, e aí acertamos, eu dei jogos de camisa de futebol, acertei os chuteiros, que você falou exatamente isso. E ele fez mais votos que eu. Então isso é real, não podemos ignorar isso. Né? O nosso trabalho da Jo, meio de tantos outros bons colegas que nós temos, ele vale. Mas se aparecer alguém com mais dinheiro que a gente, ele levará. E aí não será um representante autêntico, comprometido com a sociedade. O Câmara Debate vai fazer um breve intervalo e volta daqui a pouquinho. O Câmara Debate está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre a reforma política com os deputados Edinho Bez, do PMDB de Santa Catarina, e Jô Moraes, do PCdoB de Minas Gerais. Deputados, uma das críticas que nós temos ao atual sistema é que nós temos partidos demais. Aqui no Congresso a gente tem mais de 25 partidos representados. Isso criou uma crise política, porque é muito difícil negociar, permanece uma dificuldade a cada votação, a negociação é sempre muito complexa. A solução que se discute é a cláusula de barreira. Quer dizer, o partido teria que ter um determinado resultado numa parte do país para poder eleger candidatos, eleger pessoas, um número X de votos. Agora, isso não pode prejudicar a representação das minorias, de partidos que são autênticos, que têm que ser representados, porque o próprio Supremo Tribunal Federal falou que a cláusula de barreira impede o exercício do direito das minorias. Deputada. Primeiro, o maior desafio que nós temos hoje está em recuperar a confiança da população na política. Isso só se faz de uma forma, renovando a política. Nós temos todos os partidos políticos, mas no caso, o meu, que é o PCdoB, o Partido Comunista do Brasil, está muito preocupado com isso. Vamos calçar a sandália da unidade, andar pelas ruas, discutindo com o povo como recuperar a possibilidade dele acreditar na gente. Então, o primeiro desafio, a reforma política não conserta nada se os partidos não se dispuserem a renovar a política. A prática, né? Renovar a sua própria política. A nossa política, eu voto em defesa da Petrobras porque o PCdoB tem convicção. Eu voto em defesa dos trabalhadores porque o PCdoB tem convicções que é preciso reforçar e distribuir a renda e desenvolver o país com soberania. Então, o meu voto tem que ser expressão do projeto programático. Mas o problema central é acabar com os partidos políticos. Quem cria os pequenos partidos, deputada Edil, são os grandes. São as crises que se dão, e isso ocorre, olha, tem muita gente, e eles criam um novo partido. E regras que a gente aprovou e, lamentavelmente, o Supremo quebrou, poderia ajudar. Por exemplo, a gente definiu que o deputado, a Câmara dos Deputados aprovou que o deputado que mudasse de partido não levaria nem fundo partidário, nem tempo de TV. O Supremo Tribunal Federal interviu nessa decisão
E atrapalhou, porque se não leva nem tempo de TV, nem fundo partidário, o partido não vai ser partido de aluguel, moeda de troca. Então, eu acho que nós vamos ter que enfrentar isso. Vai ter, é majoritário, a cláusula de barreira, é majoritário. Nós estamos propondo uma cláusula que permita preservar aqueles partidos que são programáticos essencialmente como PCdoB, PPS, PV, Rede e o PSOL, que estão excluídos se predominar a cláusula que foi aprovada no Senado Federal. Quer dizer, estes partidos que têm identidade ideológica, programática, estão excluídos. E os que surgiram recentemente, que vão ser. Por isso que nós estamos discutindo formas de cláusula menores, para que possam se excluir os partidos que não têm substância, que não têm voto, que o povo exclua pelo não voto, e deixe permanecer aqueles que são ideológicos, programáticos e que precisam expressar a minoria da sociedade. Como o senhor vê a resolução desse problema, deputado? A gente acabar com os partidos de aluguel, mas manter os partidos que têm conteúdo, que são expressão de minorias? Bom, primeiro, eu arrisco dizer que 80% da população, pelo menos a base onde eu participo e nós conversamos com os colegas aqui, que isso aqui é uma verdadeira aula, né? Os colegas de regiões diferentes, culturas diferentes, e a maneira de pensar muitas vezes diferentes, mas nós temos uma visão macro de país. 80% hoje, eu não estou aqui atestando esse 80% e nem precisando, mas mais ou menos isso da minha base, que é a diminuição de número de partidos políticos. Eles não aguentam mais isso. O sacrilégio, a dificuldade que se tem de se aprovar um projeto aqui na Câmara, por exemplo. Você tem que conversar com 28 partidos políticos, você tem que estar discutindo, aí você cria lideranças, né? Aqui tem pessoas que é líder dele mesmo, né? Então, porque basta ter um deputado federal no Brasil inteiro, já tem uma função de liderança e vai para a mesa discutir pauta e tudo, em detrimento dos partidos já mais consolidados. Então, há este sentimento de que nós temos que diminuir o número de partidos políticos. Isso é verdadeiro. Agora, a forma, é por isso que foi criada a comissão especial. A Jo vai falar, eu vou falar, cada deputado vai falar, cada um vai para a base conversar com as pessoas, que o deputado Jo falou, para trazer para cá também o sentimento. Porque muitas vezes, quando a gente fala aqui, muitas é a opinião da gente mesmo, baseada pelo nosso convívio, pela nossa experiência. Mas a maioria dos projetos que eu já apresentei aqui, discuto e tal, a gente traz da base, na discussão. Que proposta boa. Hoje mesmo me apresentaram propostas, são propostas interessantes que a gente acaba defendendo aqui. Mas a dificuldade de se aprovar um projeto. E aí é o seguinte, né? O poder econômico e o governo é muito forte com influência no Congresso Nacional. Eu falo sempre assim, mas como é que vocês aprovaram aquilo lá? Isso, primeiro, isso acontece na prefeitura, com o prefeito, nos governos estaduais. A primeira coisa que o executivo faz é preparar uma base no legislativo. Aí esta base, como é que ela é composta? Vamos ser francos, com cargos, com funções. Isso não é privilégio deste governo, isso vem acontecendo, o que está acontecendo no Fernando Henrique, com o presidente Lula, com a presidente Dilma, não diferente com o Michel. Você distribui a base, distribuindo cargos para ter uma base para aprovar aquilo que o governo entenda que seja bom para a sociedade. Então, isso, nós diminuindo os números de partidos políticos, tendo partidos com funções programáticas, compromissada com a sociedade, programas claros no seu estatuto, na sua proposta para governar, isso vai favorecer muito e vai diminuir essas barganhas. Por isso que quem é governo, por exemplo, eu cheguei aqui dia 1º de fevereiro de 1995, né? Muda governo e as coisas mudam poucas, ou quase nada, né? Por exemplo, no final do ano, quando é para a gente concluir o orçamento, esse negócio de deputado está correndo atrás para lá liberar a emenda, isso é um atraso. Vira office boy do prefeito, e eu também sou, todo mundo é, para correr atrás. Mas aí no Fernando Henrique era assim, aí mudou o presidente Lula, continuou, a presidente Dilma continuou, o Michel não sei ainda, porque não tivemos o 1º de dezembro
é o primeiro que nós vamos ter com ele, presidente. Isto é barganhar, é segurar, é ter o deputado na mão para poder levar os seus recursos para a sua base eleitoral. Então tem muita coisa errada que eu entendo que uma cláusula de barreira bem construída, não prejudicando aqueles partidos já consolidados, encontrar uma forma. Daí a discussão é muito interessante. É muito partido para pouca eficiência em função da quantidade de pessoas dando palpite e boicotando e dificultando, se abstendo. Até pode, é legítimo, mas não da forma como vem acontecendo. Uma das questões que também está em pauta é a questão do financiamento das campanhas eleitorais. Esse ano nós tivemos a primeira experiência de proibição de funcionamento de financiamento privado de campanhas, de grandes financiadores não poderem atuar, né? Só pessoas físicas. Eu gostaria de saber uma avaliação dos senhores dessa primeira experiência e qual seria o modelo ideal, deputada Jo Moraes. Eu acho que foi uma conquista da democracia e da sociedade brasileira o fim do financiamento empresarial das campanhas eleitorais. Evidente que o resultado nós estamos vendo aí, presenciando essa grave crise moral, cujo impacto está levando à paralisia, inclusive, econômica do país. Mas você tem outras formas. Você tem o financiamento público, e eu vivi e acompanhei agora uma experiência na Nicarágua. O financiamento público lá, ele é dado após a eleição, em relação aos votos proporcionais de cada partido. É evidente que tem um teto. No Canadá é a mesma coisa, tem um teto de financiamento e o repasse é feito após, o ressarcimento é feito após o processo eleitoral. Por isso que eu acho que nós podemos aperfeiçoar essa conquista de hoje, assegurando um financiamento, e é um financiamento que vai ser muito mais barato do que está sendo hoje essa crise moral, essa grande crise de corrupção que o Brasil está vendo. Você tem uma parcela determinada que vai ressarcir os gastos dos partidos e você, ao mesmo tempo, evita que Caixa 2 exista, que exista esse peso do poder econômico. Por isso que eu acredito que na reforma política nós temos que garantir o financiamento. Deputada Gingas. Eu concordo com quase tudo que a deputada Jo falou, porque nós vivemos isso na prática, né? A praticidade disso é algo decepcionante, decepcionante. Agora, eu concordo porque eu votei contra o financiamento da iniciativa privada. Eu votei a favor para acabar com a participação da iniciativa privada. Consciente. Porque é o seguinte, se alguém, um empresário, investe na campanha de determinado candidato, é vereador, prefeito, não interessa, não é só para nós. Ele, na realidade, com toda franqueza, ele está fazendo o quê? Estará fazendo o quê? Um investimento. Ué, como se ele fosse comprar um carro para a empresa dele, porque ele precisa de um político com influência no sistema atual que nós temos, e vem de longa data, que se ele precisar abrir portas, né, ele vai ter esse político que vai atender. Eu cito muito no meu estado, por exemplo, as pessoas que, o empresário que ajude com 50 mil reais, por exemplo, na campanha, legal, tudo certinho. Aí ele vem a Brasília. Chega aqui, eu estou com muita coisa para fazer, estou na comissão. Mas aí chega o meu recado, ó, o fulano está aí, quer falar com você. Eu não vou atendê-lo? Demagogia. Vamos acabar com isso. E se nós aprovarmos para que o eleitor passe a votar no partido político e repetindo nas funções programáticas para cada item, vai baratear a campanha eleitoral. Vai cair o custo da campanha eleitoral. Vai ser mais nas propostas, digamos, de marketing, mas é um partido que vai fazer para votar todos no número do seu partido, né? Então, vai cair muito. E vai cair a corrupção, vai diminuir a corrupção e muito. E também, vamos ser francos, né? O Poder Judiciário é culpado por grande parte das irregularidades que nós temos aí. Porque se analisar, tem gente aí que são os mesmos há 30 anos que discutem, 20 anos, né, com desvio de recursos. Nós temos processos parados no Supremo Tribunal Federal com uma vergonha. Nós temos que ter coragem de denunciar isso. Entendeu?
Nós temos processo teve gente que já foi condenada, mas não sancionada, porque prescreveu. É melhor não julgar, não subestime a nossa inteligência do povo. Tem gente que disputa eleição preso. Deputados, a gente... Entendeu? Então, essas coisas... Por isso que a comissão especial, a gente está aqui fazendo uma preliminar, né, porque não temos tempo para isso. A comissão especial é exatamente para isso. Quem tiver sugestões, que nos dê, porque nós queremos levar isso para a comissão e depois também no plenário da Câmara. Só para a última frase, não há nada na reforma política que possa consertar a política se os partidos e os políticos não se dispuserem a renovar a sua prática, a se aproximar dos eleitores, não para pedir votos, mas para construir uma nova prática política. Obrigada, deputada João Moraes. Muito obrigada, deputado Edinho Bez. O Câmara Debate termina aqui. Você pode rever ou compartilhar este ou outros programas na nossa página câmara.leg.br/Câmara Debate. Nós também estamos no YouTube. Obrigada pela audiência e até a próxima.